Mas a gente vai começar com o Cruzeiro, que pode abrir 9 pontos na liderança se vencer o Ituano lá em Itu, né? A gente tem falado aqui no Globo Esporte da importância da torcida na campanha do Cruzeiro. E se tudo der certo, essa família aqui vai poder bater no peito e dizer que participou de verdade da volta do clube para a Série A. Lucas, vem cá no papai. Vem cá, vamos colocar a camisa? Bem quietinho para vestir o uniforme. Primeira camisa do Cruzeiro. Parte das estreias que o menino tem proporcionado aos papais novatos. A primeira comidinha. Que delícia! Os primeiros passos. Cadê o Lucas? Achou! E aí a gente conseguiu filmar alguns poucos passinhos depois, mas é uma sensação de alegria cada evolução dele. As primeiras palavras. Ah, essa aí a mamãe ficou até com um pouquinho de ciúme, que a primeira palavra dele foi qual, filho? Tava acontecendo e veio com um teste de gravidez pro meu lado, assim, que eu tô grávida. O Lucas é o amiguinho do papai e é o amorzinho da mamãe. Já a primeira vez no estádio de futebol não foi uma experiência particular, só entre a família. E a culpa é dela, da internet. Do nada, minha esposa pegou o celular e resolveu filmar eu entrando com ele, né? E aí a gente entrou, minha esposa pegou, né, o campo, tudo ali. E na hora que eu senti aquela vibração da torcida ali, passou um filme pela minha cabeça, desde que eu era criança, que eu vinha com meu pai, aquela coisa toda, e foi subindo a emoção e não consegui me segurar na vaga. Essa primeira vez de pai e filho no Mineirão foi contra a Ponte Preta, na 13ª rodada da Série B. Acabou que chegou esse vídeo lá na comissão técnica do Cruzeiro. E no dia seguinte eu recebi um convite, né, da comissão técnica me pedindo para poder vir aqui fazer essa ação. Antes do jogo contra o Vila Nova na última sexta-feira, Paulo Pessolano mandou rodar o vídeo. Jogadores vidrados. Até Lucas e Silvio aparecerem em pessoa. Joguem por mim, joguem pelo Lucas. Joguem por essa nação que vai estar aqui hoje, por essas 9 milhões de pessoas. E o que vocês estão fazendo aqui, gente, é muito grande. Vocês não têm ideia na vida do torcedor o que isso aqui está representando hoje. Jogue pela gente, por favor. Foi a 12ª vitória do Cruzeiro na Série B. Do Cruzeiro! Logo que nós entramos, o Cruzeiro fez o gol e ele já viu a vibração da torcida ali, ele começou... O Lucas é pé quente, 2 vitórias, 100% de aproveitamento. E cada vez mais à vontade, nos jogos ou num simples passeio em família. É um orgulho poder repetir essa história, levar essa história pra frente, né? Garantir aí as próximas gerações da torcida do Cruzeiro. E renovar a torcida. Nesse caso, um cruzeirense desde o berço. E o fofurômetro do GE ficou como, hein? Explodiu! Já já a gente vai falar mais sobre Ituano e Cruzeiro, porque o Cruzeiro tá de olho na liderança e também tá de olho no mercado. Vamos dar uma olhadinha aqui, quem tá para chegar no Cruzeiro? Primeiro, Stênio, atacante, tem só 18 anos, retornando de empréstimo ao Torino e está sendo reintegrado ao time do Cruzeiro. Mais um atacante, o Bruno Rodrigo, também atacante de 25 anos, Famalicão, estava jogando lá em Portugal, com passagens por Atlético Paranaense, Ponte Preta e São Paulo. Tem ainda o Luiz Felipe, zagueiro de 21 anos, que estava jogando na Holanda, no PSV, e ainda o meio-campista Fernando Henrique, que também tem só 21 anos, está chegando por empréstimo do Grêmio. A torcida do Grêmio gosta dele, viu? Todos esses jogadores podem ser anunciados ainda hoje, mas só podem jogar a partir do dia 18 de julho, quando acontece a abertura da janela. Hoje tem Ituano e Cruzeiro às 7 horas da noite, e é por isso que a gente vai para a terra do exagero, Itu, para conversar com o gigante Guilherme Frossá, que vai falar pra gente. O Pessolano tá completando 6 meses no time. Vai ter que mexer no time, Frossá?
Fala, Marcelo, muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha no GE. Pois é, com esses 6 meses, o Pessolano já se tornou o terceiro treinador mais longevo dos últimos 15 no Cruzeiro, atrás apenas do Mano Menezes e do Marcelo Oliveira. Para hoje ele tem que fazer uma alteração no meio-campo, porque o Neto Moura está suspenso. Quem vai entrar por ali é o Felipe Machado, jogador que também atua com frequência com o Pessolano. Vamos ver o campinho para hoje à noite? Cruzeiro que deve ter aí Rafael Cabral no gol, Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Brock na zaga, William Oliveira e Felipe Machado ali na proteção do meio-campo, Giovani e Bidu nas alas, mais à frente, Daniel Júnior, Luvanor e Edu. Esse é o provável Cruzeiro para o jogo de hoje, 7 horas, nesse tapete aqui em Itu, gramado muito bom. Eu volto com você, né, Marcelo? Fred Teixeira, vamos falar então do Cruzeiro, né? A gente já chegava a especular ontem, será que o técnico Paulo Pesolano vai poupar ou não? Enfim, o que mais você nos conta deste time azul embalado na Série B? Boa tarde, Fred. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Sul. Pedro não, Léo. É a força do árbitro. Léo Campos. O Cruzeiro realmente tem que fazer a sua parte, não se preocupar muito com o que tá vindo do outro lado, porque a gente tá vendo isso acontecer muito. Mais um time que vai enfrentar o Cruzeiro usando o esquema de 3 zagueiros que o Cruzeiro também utiliza. O Ituano não fez isso em todas as suas partidas da Série B. É uma coisa que tem sido repetitiva, os clubes tentando espelhar o Cruzeiro quando vão enfrentar a Raposa. E o Cruzeiro é favorito sim, mesmo jogando como visitante. A situação do Ituano, a gente sabe que é complicada, está ali na 16ª posição, apenas uma acima da zona de rebaixamento, 4 jogos seguidos sem vitórias em casa, o Mazola Júnior que coloca as barbinhas de molho, porque a situação dele pode ficar complicada. Do lado do Cruzeiro, o Cruzeiro tem as suas estratégias. A gente comentou sobre isso ontem em relação ao desgaste físico. E tem também uma outra preocupação em relação aos jogadores que estão pendurados com cartão amarelo. Você pode começar o jogo de hoje com pelo menos 3 titulares pendurados. O Zé Ivaldo na defesa, o William Oliveira no meio-campo e o Luvanor no ataque. Então seria uma coisa, um complicador a mais para a gente pensar em qual time o Pesolano mandará a campo. Não duvido que ele possa, inclusive, preservar pelo menos algum desses jogadores. O William Oliveira já foi preservado no jogo anterior, porque o William Oliveira e o Neto Moura estavam pendurados. Acabou que o Neto Moura levou o amarelo. Agora, se ele colocar o William Oliveira, corre o risco de perdê-lo também. Não duvido se entrar até com a possibilidade de Adriano e Felipe Machado juntos e ainda assim preservar mais uma vez o William Oliveira. Vamos ver qual a formação. Na defesa, o Zé Ivaldo, além do cartão amarelo, ele ainda deixou o campo contra o Vila Nova sentindo uma pancada, então também é outro que poderia estar entre esses poupados. O que importa é que o Cruzeiro tem que entrar em campo, tentar se impor, manter o seu padrão, que o Cruzeiro é hoje não só o melhor mandante, 100% de aproveitamento, como também o melhor visitante da Série B. É um time que tem aproveitamento de 62% dos pontos quando joga como visitante. Então o Cruzeiro já conquistou 4 vitórias fora de casa, vai em busca da 5ª hoje diante do Ituano, Pedro. Aqui, participando com a gente sobre o substituto natural de Neto Moura, quem mandou essa participação no nosso WhatsApp 988-6917 é o Davidson, final de telefone 8371. Tá dizendo sobre o substituto natural de Neto Moura, para ele é o Fernando Canezin. Que ele joga nesta função, ele vinha fazendo esse segundo volante, jogando atrás do João Paulo. E tô com ele nessa, né? Acho que é ali que o Fernando Canezin rende melhor, quando ele teve que jogar numa função, não necessariamente de armador, mas acaba sobrando para ele dentro de campo. Aí ele acaba jogando de costas pro gol e não vai muito bem, não produz muito bem. E ele tava jogando muito bem antes, né? Com o técnico Pesolano, encaixando ali com o William Oliveira também, Neto Moura e tal. Mas talvez pode ser mesmo um substituto natural. Mas aí abre outra vaga, né? E aí? Então, mas aí será que coloca um Felipe Machado para jogar mais à frente? Um outro volante? Tem a opção do Daniel Júnior também ser mantido, né, Fred? Eu penso, Léo, que nesse caso o Felipe Machado vai ser titular. Eu não sei em qual posição, mas ele vai ser titular. Pelo que a gente viu do Pesolano nos últimos jogos, quando ele teve a possibilidade de escalar o Adriano, ele optou por Felipe Machado. Então, aparentemente, nessa disputa interna, o Felipe Machado leva vantagem. Também penso como você, que o Canezin, na sua posição de origem, teve um desempenho muito superior ao momento em que ele foi deslocado para fazer essa função mais de meia armador. Ele não tem as características de um jogador que sabe muitas vezes jogar de costas, ter que armar o jogo.
ele se dá muito melhor como esse segundo homem de proteção. Agora, o Felipe Machado também faz esse segundo volante. A característica dele é mais de chegar à frente, de tentar chute de fora da área, de tentar uma possível infiltração como elemento surpresa. Não é tanto o papel do primeiro volante. Então seria 2 jogadores com características mais ou menos semelhantes à de segundo volante. Quem tem nesse momento no elenco uma posição, uma postura de maior qualidade no setor defensivo, na cobertura dos laterais, são o William Oliveira e Adriano. Se ele não for preservar em função do cartão, é o William Oliveira, Felipe Machado, titulares. É o que eu penso nesse momento. Se ele preocupar com a questão dos amarelos, aí sim, pode entrar sim o Felipe Machado e o Canezinho nesse meio campo. Mas a gente tem que lembrar que quando o Canezinho perdeu a vaga pro Daniel Júnior, acabou sendo sacado, modificou um pouco até a estrutura tática da equipe, que estava jogando apenas com 2 homens, e passou a jogar com um terceiro homem mais ofensivo, o Daniel Júnior. O próprio Pesolano falou na coletiva que o Canezinho ia ter que esperar um pouco mais. Ele deixou claro isso, que no decorrer das atividades o Canezinho teria que demonstrar mais para poder retornar ao time. Vamos ver se nesse período de lá para cá ele conseguiu provar isso nos treinamentos. A gente não pode acompanhar os treinamentos, infelizmente, mas o Pesolano está ali orientando no dia a dia. E o Daniel Júnior, se for titular, vai estar emendando a sua 3ª partida seguida como titular, o que não aconteceu até hoje. Ele tem tido algumas oportunidades, teve aquele imbróglio durante a renovação do contrato, mas nunca tinha conseguido uma sequência de 3 jogos consecutivos como titular. Pode ser a primeira vez para ele tentar embalar de vez com a camisa do Cruzeiro, que foi importante nos 2 últimos jogos, quem sabe seja mantido também. É verdade. Eu não sei se uma coincidência, até mesmo porque tem a lesão do Jajá, mas tem uma tendência do Pesolano jogar só com 2 homens de frente, né, mais ofensivos, quando tá fora de casa, né? Em casa ele costuma usar mais 3 jogadores da parte ofensiva. Então hoje, como tá jogando fora de casa, talvez ele possa até colocar 3 volantes, né? Colocar o William Oliveira, o Canezinho e o Felipe Machado, né? E aí, lá na frente, talvez o Daniel Júnior e o Edu, se ele não for poupar o Edu, que a gente até falou que ontem que vem demonstrando desgaste físico, sempre substituído no segundo tempo, ou até outros 2 nomes mais ofensivos, enfim, tem algumas possibilidades. Mas o Felipe Machado foi até quem conversou na sala de imprensa e ele fala sobre esse jogo contra o Ituano, né? Esta noite, esperando um confronto complicado. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, né? Como todos que vem sendo. A gente vem trabalhando para fazer um ótimo jogo, né, para ir em busca da vitória, como a gente vem fazendo em todos os jogos, dentro e fora de casa. Então a gente sabe da dificuldade da partida, a gente sabe que é uma equipe de qualidade, né, mas a gente vai com o nosso estilo de jogo para propor o jogo, para jogar para frente, né, e conquistar a vitória. Felipe Machado também comentou sua sequência como titular no Cruzeiro e falou sobre o técnico Pesolano, que costuma motivar os atletas, mesmo aqueles que ainda não estão entrando. Ficar de fora nunca é bom, né? Então, eu trabalhei firme, esperei a oportunidade, venho treinando todos os dias forte, como o Paulo pede, né? E como eu acabei de falar, quem tá de fora ali tem que estar preparado, né, para quando surgir a oportunidade aproveitar da melhor maneira possível, né? E é como vencendo, entra um jogador e a intensidade continua a mesma, o estilo de jogo continua o mesmo, né? Então é o que a gente fala, o coletivo vem sendo o principal, né, a principal arma do nosso time. Este Felipe Machado, volante do Cruzeiro, provavelmente titular hoje, como disse o Fred. É bem provável que esteja em campo. A gente tem que lembrar que antes da chegada do Neto Moura, ele era o titular dessa equipe. Neto Moura chegou, se encaixou rapidamente ali na parceria com o William Oliveira, com quem já havia jogado junto no América, por exemplo. E aí sim o Felipe Machado perdeu um pouco de espaço. Depois ainda teve a contusão na semifinal do Mineiro diante do Atlético, que ficou muito tempo afastado, aí que perdeu mais espaço ainda. Depois de quase 40 dias, voltou aos treinamentos, aos poucos está retomando o seu poder físico, seu condicionamento, está entrando mais, está ficando mais tempo em campo, aí sim
pode concorrer de igual para igual. Mas mesmo assim, no momento, não o vejo como titular absoluto se o Pesolano puder contar com todos os seus jogadores. Realmente, a dupla William Oliveira e Neto Moura não tem como, nesse momento, se desfazer essa dupla, estando todos eles em condições físicas e em relação a cartões disponíveis, você não tem como mudar isso, Léo. Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro, será o árbitro da partida das 7 horas da noite. Esse Bruno Arleu, ele tem algumas partidas aí que ele arruma algumas peripécias. Nos bastidores, o atacante Marcelinho está sendo emprestado para a Ferroviária, que disputa a Série D do Brasileiro. E o volante Pedro Castro, que só foi relacionado participando apenas de um dos últimos 14 jogos, também deve ser o próximo a deixar o clube. Negociações em andamento. Quando a janela de transferências abrir, no dia 18 de julho, pode ter um novo destino. O provável Cruzeiro para hoje, com muitas dúvidas de Pesolano: Rafael Cabral, Zé Ivaldo ou Wagner, Oliveira e Brock, Giovani ou Léo Paz, William Oliveira, Felipe Machado e Bidu, Daniel Júnior ou Canezin, Edu e Luvanor.